Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, olá a todos. Para quem não sabe, eu sou a Laís e a segunda moça que vai apresentar é a Bia. E eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao CA, Tereza Quintela, Lara, Maressa e Ian, e a presença de todo mundo que está aqui nesse encontro, eles pelo convite, vocês pela presença mesmo. Minha mãe está aqui também. Oi, mãe, boa noite. Bom, em 2016, quando eu ainda era aluna do curso de Relações Internacionais da UFG, uma matéria ministrada pela professora Geisa, eu precisei escrever um artigo em dupla, uma situação assim corriqueira para todo mundo que está na faculdade. E eu e a Bia, nós nos escolhemos nessa matéria e em várias outras, a gente fez vários trabalhos juntas. E a gente se deparou com o caso Nirbhaya e toda a repercussão do caso e todas as transformações que, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, ainda estavam acontecendo na Índia. De lá para cá, esse artigo foi escrito, corrigido, reestruturado, editado, publicado. Foi muito trabalho, muito orgulho para a gente. E agora ele está sendo apresentado, então a gente está muito feliz com isso. Bom, para começar, eu sou mulher há pouco mais de 25 anos e, como várias mulheres de várias partes do mundo, várias classes sociais, várias idades, vários grupos étnicos, várias orientações sexuais, várias cores de pele, eu já tive experiências muito desagradáveis na minha vida e o motivo delas foi meu gênero. Com isso, eu quero dizer, e vocês já devem saber, que tem uma estrutura em que tanto agressões, microagressões, quanto violência mesmo, física, sexual, elas ocorrem contra mulheres por serem mulheres desde a mais tenra idade. Especificamente no caso da Índia, que é o foco do nosso artigo. Bia, você pode passar o slide, por favor? Não estou vendo onde é que ele está. Especificamente no foco da Índia, eu fiz uma análise da condição feminina com base em indicadores sociais e também... deixa eu só ver onde é que ele está aqui. E também nesse livro, ela morou na Índia entre 2006 e 2012 como correspondente do jornal o Globo, e ela escreveu um livro assim que retrata de cultura, vestimenta, política, história, religião. É bem abrangente, é um livro muito bom, e se vocês tiverem interesse, tem sobre outros países também, outros povos. Eu acho que a coleção se chama Povos e Civilizações, é bem interessante. E uma das coisas que ela introduz o livro falando é que é muito perigoso você fazer afirmações categóricas sobre um país com mais de 1 bilhão de habitantes, assim. 7 religiões, 20 línguas oficiais, a Índia é imensa. Para cada afirmação que você faz sobre a Índia, o oposto também pode ser verdade. Eles falam inglês, eles são vegetarianos, mas eles também comem carne e eles também falam outras línguas. Ao mesmo tempo, ela é moderna e tradicional, rica e pobre, e ela tem mais ou menos o tamanho da região norte do Brasil e 6 vezes a população do nosso país. Então, é muita gente e não tem como colocar todo mundo dentro de uma caixinha. A Chimamanda Ngozi Adichie, ela fala um pouco disso naquele livro dela, O Perigo de uma História Única, né? Que a gente não pode generalizar uma população, porque é muito perigoso você fazer isso. Bom, o país do pacifismo, ele também é uma potência nuclear. Eles lideraram o movimento dos não alinhados durante a Guerra Fria. Eles possuem o terceiro maior exército do mundo, pelo menos na época que a gente estava fazendo a pesquisa. E eles têm um programa espacial, eles têm a prolífica indústria cinematográfica de Bollywood, que todo mundo já ouviu falar. E por falar em Bollywood, o país do Kama Sutra também, volta e meia, rediscute se pode ou não ter beijo, pode ou não ter uma dança mais provocante, pode ou não ter cenas de nudez nos seus filmes. Então, é um país cheio de contradições, como era de se esperar. Mas eu vou começar a fazer uma afirmação bem ousada aqui, que majoritariamente o modelo organizacional da Índia ele é fortemente patriarcal. Bia, você pode passar o slide, por favor? Aqui nessa imagem vocês podem ver algumas das contradições. As moças estão usando tanto roupas mais ocidentalizadas quanto roupas mais tradicionais, sari e tal. Você pode passar um pouco de novo? Tá. E
Bom, existem algumas exceções no sul do país, em comunidades que são matrilineares, Kerala, Manipur e Mawlyndong. O Ian, ele perguntou se a gente sabia falar, pronunciar os nomes indianos, mas a gente provavelmente está fazendo uma pronúncia horrorosa, mas a gente está tentando, esse é o que é o importante. Bom, enquanto há mulheres indianas que elas vivem uma existência que é ditada pelos homens ao redor delas, em outras regiões, em outras classes sociais, as mulheres da elite urbana, elas são médicas, cientistas, juízas, advogadas, escritoras, políticas, jornalistas, diplomatas, banqueiras, empresárias, militares, policiais, elas pilotam aviões. Eu acho que teve um filme da Netflix, eu esqueci o nome, sobre uma piloto de avião indiana, mas eu não me recordo o nome, mas está na Netflix. Bom, eu vou falar de alguns temas aqui que eles são fortes, como a Maressa, foi a Maressa que indicou. O primeiro eu vou falar sobre o aborto seletivo de fetos do sexo feminino, e depois eu vou amalgamar algumas questões referentes ao casamento. Casamento infantil, crimes de honra, que a Bia pode falar um pouco também, a compra de noivas, chantagens por dote, a exclusão de viúvas e o SAT. Em seguida, eu vou falar um pouco de alguns dados quanto à educação das mulheres indianas e a participação delas no mercado de trabalho. Esses dados a gente pesquisou eles na época, porque, enfim, faz sentido falar da época que o caso ocorreu, mas eu também trouxe alguns dados mais atuais que vão ser explicados para vocês pelas próprias mulheres indianas. Bom, depois a Bia vai falar um pouco do caso, dos protestos e das mudanças na legislação indiana a partir do caso. Pode passar o slide, por favor, Bia? Bom, primeiro é que as mulheres indianas elas ganharam o direito ao aborto em 1971. E é de conhecimento comum o estigma que acompanha mulheres que já realizaram esse procedimento de forma voluntária no Ocidente. Só que na Índia, o contexto é um pouco diferente, muito diferente, na verdade. Com a facilidade de acesso a ultrassonografias, o fenômeno do aborto seletivo ele ganhou tal proporção que o censo indiano de 1990 ele chegou a registrar que haviam 25 milhões de homens a mais do que mulheres. E o governo ele chegou a restringir o uso da ultrassonografia apenas para gestações de risco, porque quando eles descobriam que aquele bebê que estava sendo gerado era uma menina, eles não queriam, e eles realizavam um procedimento de aborto, por vezes, contra a vontade da mulher. A família, pai, mãe, o próprio marido, o pai da criança, pressionavam ela para ela realizar o aborto. Em 2010, o Fundo de População da Organização das Nações Unidas, ele divulgou que cerca de 600 mil fetos do sexo feminino eles foram abortados todos os anos entre 2001 e 2007 de forma clandestina, porque não há punição muito severa para essa prática e os médicos ainda lucram muito com ela. A Florência Costa, ela menciona que a punição é de 3 anos de prisão para a mãe e uma multa de $1.000, e para o médico 5 anos de prisão e a perda da licença. E ela menciona jornalistas que afirmam que a indústria ela movimenta coisa de $600 mil por ano. Tem até promoções, tipo, você vem fazer o ultrassom e se for menina, a gente te devolve metade do dinheiro. Se for menina, a gente faz o aborto aqui. A preferência por meninos ela é entoada em preces no casamento para abençoar a gravidez também, entre mulheres pobres e entre famílias abastadas também. Os filhos homens, eles cuidam dos pais na velhice. Isso eu estou falando, obviamente, das regiões onde é mais comum essa Ai, meu Deus, eu travei, desculpa. Onde é mais comum que o homem seja o importante, o que pode tomar decisões. Em Kerala, Manipur, mais ali no sul da Índia, e em centros urbanos também, isso acaba sendo exceção para essas coisas que eu vou falar agora. Os filhos, homens, normalmente, eles cuidam dos pais, eles recebem o dote da noiva,
que é uma prática proibida, que eu já vou falar sobre isso, e eles não são um fardo financeiro, como as filhas. As filhas, elas são um fardo financeiro. Tem um ditado indiano que diz que criar uma filha é como regar o jardim do vizinho. As noivas, elas costumam ganhar o apreço da família após conceber os filhos homens. Normalmente, as famílias ricas, elas são as que têm condição de pagar por aborto clandestino e pelo exame, que é realizado de maneira ilegal também. Se vocês lembram de Caminho das Índias, aquela novela da Globo, vocês vão lembrar que a Maia, a personagem da Juliana Paz, ela ganha o apreço da família, ela é muito parabenizada por ela ter engravidado e ela ter um filho. Enquanto a Súria, que era a personagem da Cleo Pires, ela faz uma maracutaia lá para dizer que ela estava grávida, mas no final ela é rechaçada porque ela teve uma filha menina. E para exemplificar que isso acontece também entre famílias mais ricas, tem o caso da... Você pode passar o slide, por favor, Bia? Tem o caso da Mitu Kurana, em 2003, que ela foi ameaçada pela família do marido. Ela era pediatra, viu, gente? O marido dela era... O sogro dela era advogado, eu acho que o marido era médico, era advogado também. As irmãs do marido também eram advogadas, enfim. E ela engravidou de gêmeas, meninas, e ela fugiu de casa para poder ter as filhas. Ela foi ter as filhas na casa dos pais dela. E quando ela voltou para casa para tentar se reconciliar com o marido, com a família do marido, a sogra dela empurrou uma das meninas da escada. E isso levantou uma discussão muito grande, porque entre as famílias mais pobres que não têm condição de fazer os exames e de realizar o aborto clandestino, o infanticídio é bem comum. E também tem um documentário que ele chama No Country for Young Girls, da Nupur Basu, uma jornalista indiana, que conta a história de uma mulher de 27 anos chamada Vaisanti. Ela teve 3 filhas meninas, uma depois da outra, e ela estava sendo forçada a deixar a casa do marido. Ele não queria mais ser casado com ela. Isso também acontece com certa frequência. E nas audiências de divórcio, os juízes eles chegam a falar, tipo, mas por que você não dá um filho para ele? Mas é lógico que ele não quer mais ficar com você, ele quer ter um filho. E os caras, eles tentam separar das esposas para casarem novamente, para eventualmente ter aquele filho homem. Bom, mas casamento também tem outras nuances. Tradicionalmente, as meninas elas têm os maridos escolhidos pelos pais, ou por comitês que eles decidem quem casa com quem, de acordo com algumas regras espirituais, de acordo com as castas, apesar desse sistema ter sido oficialmente abolido em 1947 com a independência, e especialmente isso acontece na zona rural. Casar por amor em algumas comunidades não é nem um pouco bem visto, e daí decorrem os crimes de honra. São mortes, são humilhações públicas, isolamento, exclusão, e eles ocorrem em nome da honra da família, quando esses 2 jovens, e são casais heterossexuais, o que me deixou assim bem surpresa. Isso abordado naquela série da Netflix, chama Sexo e Amor pelo Mundo, é apresentado por uma jornalista da BBC, e eu acho que no segundo episódio, no primeiro, mostra um casal que eles se casaram contra a vontade da família dos dois, e eles estavam fugindo, porque se a família dele ou a família dela encontrasse, provavelmente eles seriam assassinados. Tem um caso da Manon e do Babli, em 2007, que os dois foram assassinados pela família dela. E em 2010 foi a primeira vez que o Código Penal indiano ele condenou por um crime de honra 5 membros da família. Mas, assim, tem vários grupos de ativistas, advogados, professores, jornalistas, estudantes, que eles ajudam esses casais que estão sendo perseguidos. Agora eu vou falar sobre o dote. Essa prática de presentear o noivo e a sua família, ela foi proibida em 1961, porque estavam ocorrendo vários casos de chantagens, agressão e, inclusive, morte das noivas,
porque não é tão incomum que se peça uma Mercedes ou um BMW como condição para o casamento ocorrer. O número de jovens noivas, segundo o Departamento Nacional de Crimes indiano, em 2010, ocorreram 8.391 mortes. A maioria dessas mulheres morreu queimada sob a alegação de acidente doméstico na cozinha. Eles normalmente... A gente, que horrível falar isso, eu vou beber uma água. É muito comum lá fogões movidos a querosene, e eles cobrem as moças de querosene e ateiam fogo nelas. Bom, esse desequilíbrio demográfico que é causado pela seleção de apenas fetos masculinos, algumas pessoas chamam de generocídio, e hoje eu ouvi falar do termo fetocídio também. Mas ele motiva a compra de noivas de regiões mais pobres, e por vezes elas são compartilhadas pelos irmãos de uma mesma família, e às vezes quando eles decidem por necessidade financeira ou por algum tipo de animosidade, eles vendem ela para outra família. E por desequilíbrio demográfico, eu quero dizer que no censo indiano de 2011, em algumas regiões, assim, na Índia inteira, eles fizeram essa paridade de 914 meninas para cada 1.000 meninos. Mas em algumas regiões essa razão chega de 370 meninas para cada 1.000 meninos, o que é muito pouco. Outra prática que viola os direitos das crianças do sexo feminino era o casamento infantil, proibido desde 1929, mas de acordo com uma estimativa, as personagens principais do livro, elas se casam quando elas ainda são crianças. Bom, quanto às viúvas... eu estava passando muito rápido, eu nem prestei atenção no slide. Bia, você pode passar para mim, por favor? Bom, volta um pouquinho, aquela dali são algumas moças jovens, elas... cerimônias de casamento, elas usam essas vestimentas com essa espécie de anel no nariz. Aí você pode passar, por favor? Ok. Bom, quanto às viúvas, né? Raspar o cabelo, despir-se das joias e das roupas coloridas, usar o branco, que é a cor do luto, é um sinal de renúncia à vida após a morte do marido. Tem uma cidade chamada Vrindavan, em que cerca de 40% da população, entre 40% e 50% da população dessa cidade é formada por viúvas, e elas são forçadas a viver uma vida de mendicância, porque quando o marido morre, quem tem direitos sobre as propriedades dele normalmente é a família dele, e não ela nem os filhos. Se ela morre sem filhos, então a chance dela ser enxotada, sem educação, sem perspectiva profissional, sem nenhuma posse, sem ter como recomeçar a vida, e muitas vezes nem sendo aceita na casa dos próprios pais, é muito complicado delas refazerem a vida, e muitas vezes elas são forçadas a viver uma vida de mendicância. Bom, sobre a questão do sati. Você pode passar, por favor, Bia? Deixa eu só tentar. Tá. Essa foto que vocês estão vendo aí, é um dos últimos casos de sati reportados. Ele ocorreu em 1987 e suspeitam... eu esqueci o nome da moça, mas eu escrevi ele no slide. Você pode botar o de antes, por favor, Bia? No de antes. Isso. O sati ele foi proibido em 1829 pelos colonizadores britânicos, e essa moça que está na foto, você pode botar na que estava, por favor? Aquela é uma foto de uma viúva. Essa moça aqui é a Rupi... Ai, meu Deus do céu. Eu escrevi o nome dela, eu não vou lembrar, não vou saber pronunciar agora. Rupi Kanwar. Obrigada, Bia. E esse caso aconteceu em 1987. Suspeitam que o pai, ela tinha 18 anos, o marido dela, que é esse da foto, ele tinha 25, ele acabou falecendo, e suspeitam que teve investigação e tudo mais, suspeitam que os irmãos e o pai dele jogaram ela na fogueira
na pira funerária dele. Ela levantou uma discussão muito grande na Índia, porque algumas pessoas elas glorificam o sati como se fosse um sacrifício de uma esposa muito devota. Mas uma menina de 18 anos, instruída como ela era, muita gente achava que ela foi forçada a fazer isso, porque a família do noivo normalmente tenta impedir que a esposa tenha algum tipo de direito sobre as posses dele. Você pode passar de novo, Bia? Porque essa imagem que está a seguir é o lugar onde aconteceu esse sati. E ele virou meio que um ponto de peregrinação, a ponto de o governo indiano tomar medidas em 1987 ainda para criminalizar. O sati já era criminalizado, mas para criminalizar a glorificação do sati, porque virou um ponto de peregrinação. Ainda tem outras coisas que acontecem, como assédio, ataques com ácido e o que a gente vai tratar aqui, que é estupro. Além disso, tem culpabilização da vítima, toques de recolher, códigos de vestimenta, sendo que as vestimentas tradicionais indianas elas são bem folgadas e roupa não tem nada a ver com isso. Bom, e pode passar de novo, Bia. Essa da foto é a Babli. Ela é uma viúva que ela decidiu não ceder à tradição, digamos assim, e tanto ela renunciou à questão de vestir o branco, ela continua vestindo as roupas coloridas, como ela dá apoio às jovens viúvas para que elas meio que recomecem a vida. Tem outra foto, eu acho. Pode passar. Tá. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a educação e a participação política e no mercado de trabalho. Eu estou me alongando muito, se eu tiver, vocês podem falar, por favor. Bom, as mulheres elas tiveram um papel muito importante na desobediência civil contra o Império Britânico nos anos 1930 e nos protestos pela independência. Desde 1990, a Índia ela tem emendas constitucionais que garantem cargos políticos para as mulheres. Eu acho que é cerca de 10% do parlamento e elas compõem cerca de 11%. Em comparação, por exemplo, com as mulheres na Câmara dos Deputados aqui do Brasil, a gente ocupa hoje 15%. Então, a questão da igualdade de gênero é um assunto de importância internacional, né? E a prova disso é que, dentre os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, 2 são voltados para o nosso gênero. O terceiro, ele visa a igualdade de gêneros e a valorização da mulher. E o quinto, ele visa melhorar a saúde materna, que é um ponto muito importante. Além disso, a Índia também ratificou a Convenção para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher em 1993. A Bia vai falar melhor sobre esses dispositivos e esses tratados que eles assinaram. E essa é muito importante porque a CEDAW, ela dispõe sobre a igualdade de direitos entre homens e... vou beber uma água, gente, desculpa. Igualdade de direitos entre homens e mulheres, tanto nas áreas econômica, cultural, social, civil e política, dentre outros tratados semelhantes. Uma coisa que eu descobri hoje, enquanto eu estava pesquisando, foi que em alguns locais da Índia eles fazem uma coisa que eles chamam de sati simbólico. Eles ressignificaram essa tradição de colocar a mulher para voluntariamente se sacrificar na pira funerária do marido. Assim, eu achei um pouco estranho, mas eu achei melhor do que o que era, que durante a cerimônia fúnebre, né, o velório, a noiva, a esposa, ela se deita ao lado do marido num sati simbólico, enquanto as pessoas oram por ele, oram por ela e tal, e eu achei isso muito melhor do que assassinar uma mulher, porque normalmente elas se casam muito jovens e elas ficam viúvas muito jovens também. Bom, deixa eu só ver aqui como é que tá. Além dessa questão dos tratados, existem vários programas governamentais e
iniciativas de ONGs também, como o programa Save a Girl Child, para prevenir o aborto seletivo, que normalmente envolve uma compensação financeira para as famílias elas não cometerem nenhum infanticídio, nenhum aborto seletivo. Tem também algumas iniciativas mais antigas, como esse programa Mahila Samakhya. Ele foi lançado em 1988 e ele visa educação para o empoderamento, para intervir positivamente e neutralizar essas distorções acumuladas durante tanto tempo, né? Entre as disposições, eu vou ler aqui minha colinha, permitir que as mulheres possam fazer escolhas informadas em áreas como educação, emprego e saúde, especialmente saúde reprodutiva, fornecer informações, conhecimento e habilidade para a independência econômica, melhorar o acesso à educação legal e informação relativa a seus direitos e benefícios na sociedade, para aumentar a sua participação e equidade em todas as áreas. Bom, dispositivos há muitos, ONGs e grupos de ativistas também. E tem mais uma coisa que eu queria falar, que é sobre a Brigada Vermelha de Lucknow. A Brigada Vermelha de Lucknow, ela é uma ONG indiana. Você pode passar, elas estão aí. Bom, elas levantam controvérsias diante da postura agressiva delas, né, digamos assim, mas o que importa é que elas ensinam técnicas de defesa pessoal. Na época que a gente fez a pesquisa, foi a mais de 30 mil mulheres, para que elas possam se defender. Mas hoje eu olhei o site delas e elas ensinaram defesa pessoal para 157 mil mulheres, 157 mil mulheres atualmente. Elas também dão apoio a vítimas de violência sexual. Elas oferecem instrução e educação para a independência econômica, para que essas mulheres elas consigam sair de relacionamentos abusivos. E, além disso, durante a questão da pandemia, elas também distribuíram alimentos e produtos de higiene para mais de 20 mil pessoas que foram economicamente afetadas pela pandemia. Pode passar. Essa vestimenta que elas estão usando chama salwar kameez. Essa vestimenta ela é utilizada, inclusive, por muitos estudantes, é muito confortável e várias delas usam ela no dia a dia mesmo, aparece como uniforme escolar e tal. E, de alguma forma, as pessoas acham que essa roupa folgada, ela, de alguma forma, ela pode ser provocante. Enfim, não tem como. Pode passar. Bom, vou falar agora do Amartya Sen. Deixa eu só... O Amartya Sen, ele é um economista indiano. Ele ganhou o Nobel de Economia em 1998, eu acho. E ele é autor de um livro muito interessante que chama O Desenvolvimento como Liberdade. Ele escreve, né, que o desenvolvimento de um Estado está essencialmente ligado às oportunidades e à motivação que ele oferece à população como um todo de se desenvolver, garantia de direitos básicos, né, saúde, segurança, salubridade e cultura. E para ele, em alguns dos outros trabalhos que ele escreveu, ele fala que a fragilidade da mulher indiana é essencialmente a independência financeira, mas como a gente acabou de ver, o problema das mulheres indianas ele tem várias facetas. O governo indiano ele tem sim tentado melhorar a vida das suas cidadãs e ele tem dispositivos para isso, mas a gente observa que tem um certo espaço entre esses dispositivos e a aplicação deles. Em se tratando, por exemplo, de educação, o progresso ele é bem crescente. Antes desse projeto que eu acabei de falar sobre educação, o Mahila Samakhya, cerca de 66% das mulheres indianas entre 15 e 24 anos elas eram alfabetizadas. Isso em 1981. E 10 anos mais tarde, são dados do Banco Mundial, viu? Em 91, o número ele subiu para 73%.
Em 2001, 84%. Em 2006, ele chegou a 88%. E em 2012, segundo o Banco Mundial também, a Índia ela chegou a investir 14,2% do PIB na educação. Eu escrevi errado no slide, mas o sul da Ásia ele tem uma população jovem, né? E a menor taxa de participação feminina na força de trabalho do mundo. Na Índia, elas representam 30% da força, era para ser urbana, mas eu escrevi errado, da força urbana e 15% da força rural. E o primeiro-ministro da Índia, em 2012, ele chegou a afirmar que as mulheres eram o recurso mais subutilizado do país. Pode passar, Bia. Bom, mas aí eu queria trazer também para vocês o que as mulheres indianas pensam sobre os direitos delas, e por isso eu tenho um videozinho, tá no próximo, isso, nesse link bem aqui. Tem como apresentar? Laís, eu acho que pelo tempo a gente vai ter que Desculpa, falei demais. eliminar uns pouquinhos do vídeo. Tudo Não, bem. mas tudo Então, bem. ok. Era só questão de dados mais atualizados e eu acho interessante porque são mulheres de várias idades falando sobre a perspectiva delas quanto aos direitos delas. Então, eu vou deixar, a gente deixa o slide com o CA e quem quiser assistir no final, aí pode olhar. Ele é bem curtinho, gente, tem legenda e tudo. Bom, eu volto a palavra para a Maressa. Tá bom. Sim. Ok, vou mandar aqui agora. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Beatriz. Eu também gostaria de agradecer o convite do CA, agradecer ao Ian, a Maressa, todo o suporte que vocês nos deram. E, bom, eu estava querendo usar o slide, mas eu tenho mania de professor, que eu não gosto de dar aula sem olhar para as pessoas, eu me sinto sozinha. Então, eu vou deixar um pouquinho os slides de lado para olhar para vocês, tá? Bom, gente, depois dessa super introdução da Laís, eu acho que vocês conseguem entender bem a realidade da mulher indiana. Em muitos pontos, ela se difere bem da nossa realidade, da mulher brasileira, mas em certos pontos a gente vai ver que nem tanto assim. Em diversos outros pontos, a gente vai ter uma realidade bem similar. Eu vou compartilhar com vocês a história da Jyoti Singh Pandey, que ficou conhecida como Nirbhaya. E o que significa Nirbhaya? Né? Se o nome dela é Jyoti, por que o caso ficou conhecido como Nirbhaya? Porque significa destemida. E assim, gente, o que eu vou passar aqui para vocês agora é um conteúdo bem gráfico, tá? Então, se vocês tiverem algum gatilho, forem insensíveis ao assunto, me mutem aí, saiam um pouquinho da reunião, voltem daqui 5 minutinhos, tá? Eu vou ser um pouco mais gráfica do que o esperado, porque a gente não vai mostrar o vídeo para vocês. Inclusive, se vocês tiverem interesse em assistir o documentário que conta a história da Nirbhaya, que se chama India's Daughter, estejam preparados para escutar depoimentos e imagens, coisas bem fortes, bem gráficas. E por que eu vou fazer questão de contar ele para vocês? Em um país onde um estupro acontece a cada 15 minutos, para levar as pessoas para a rua, para protestarem, para pedirem por justiça, tem que ser uma coisa muito grave. E, infelizmente, foi o que aconteceu com a Nirbhaya. A Jyoti, ela era uma jovem adulta, assim como todas nós. Ela tinha 23 anos, ela era recém-formada do curso de medicina fisioterápica e ela amava ir ao cinema. Então, assim, coisas que nós também gostamos, características que são similares a nossas. E no dia 16 de dezembro de 2012, por volta das 8h30 da noite, ela estava voltando para casa, depois de ir ao cinema, acompanhada de uma amiga num ônibus de transporte público. E foi dentro desse ônibus de transporte público que a Jyoti foi brutalmente violentada por 6 homens.
sem nenhuma chance de defesa. E quando eu digo nenhuma chance de defesa, é nenhuma mesmo, porque o motorista do ônibus era um dos abusadores. E assim, a dor, o desespero que essa menina passou, eles não se satisfazeram só em abusar sexualmente dela, não. Eles utilizaram uma barra de ferro e eles removeram os intestinos dessa garota. Então, assim, ela não tinha chances. Ela não tinha chance de sobreviver, ela não tinha chance de se defender, de reagir daquilo de forma nenhuma. Bom, eu já fui, acho que, gráfico o suficiente, acho que vocês conseguem entender o caso da Nibai, o porquê que foi tão devastador para a sociedade indiana entender o que aconteceu com ela e entender que elas não podiam, elas não se sentiam seguras dessa maneira. Bom, toda essa dor, todo esse pesadelo que a Jyoti viveu, ele é assustador e ele é desumano. Mas eu faço questão de ler aqui para vocês a declaração de um dos abusadores. E eu queria que vocês prestassem bem atenção nessas palavras. O nome dele era Mukesh Singh. Uma mulher é bem mais responsável por um estupro do que um homem. Uma mulher decente não sai por aí às 8 da noite. As mulheres, elas devem cuidar da casa, fazer o trabalho doméstico e não sair por aí em bares na noite, fazendo coisas erradas e usando roupas erradas. E eu vou ressaltar aqui, gente, no início da minha fala, e eu creio que eu estou falando por mim e pela Laís também, que nós escolhemos esse tema para o nosso artigo, essa história, porque nós, como mulheres, é impossível a gente ouvir, ler, assistir relato de abuso sexual e não se sentir diretamente afetada por isso. Não se sentir doente com esse tipo de situação. E, infelizmente, essa tradição praticamente universal de sempre encontrar uma maneira de responsabilizar a vítima, de utilizar uma justificativa para algo que é injustificável, que é inaceitável, infelizmente, é uma prática que todos nós estamos familiarizados. Como vítima de abuso, eu carreguei esse estigma de culpa por muitos anos. E mesmo depois de muito tratamento psicológico, acompanhamento com terapia, eu ainda me pego perguntando: eu gostava? Eu provoquei isso? Eu fui responsável por isso? Por que eu não lutei contra? Por que eu não resisti? Por que eu não contei para ninguém? E é isso, que é algo que todas as mulheres que passam por isso, sem exceção, todas elas tiveram, de alguma forma, uma experiência de abuso, é isso que elas se sentem, é assim que elas se sentem. Mesmo sem querer se sentir assim. E essas formas de acusação, de culpabilização da vítima, elas são tão intrínsecas, não só na Índia, como no Brasil e em tantas outras partes do mundo, que é quase impossível não ser afetadas por elas. A Jyoti, no hospital, na cama do hospital, morrendo, ela pediu perdão para a mãe. Pediu perdão por fazer a mãe passar por tudo aquilo, porque ela se sentia responsável pelo abuso que ela sofreu, pelo terror que ela passou. E foi para lutar contra essas práticas misóginas, patriarcais e machistas que muitas mulheres indianas e muitas mulheres ao redor do mundo, porque os protestos não foram somente na Índia, elas foram para a rua para lutar contra isso. E não só por justiça, mas por conscientização. E é sobre isso que toda a nossa análise do caso, das repercussões que sucederam, ela está focada. Mais que as mudanças no Código Penal, a questão da violência contra a mulher, do abuso sexual, é algo que precisa ser mudado. É algo que precisa ser construído, ou melhor, desconstruído. É a total explicação, é fazer com que a sociedade entenda o que é o consenso, o que é um abuso sexual. E isso vai muito além de mudanças e emendas no Código Penal, na lei. E é isso, esse acordar para a necessidade de mudanças mais estruturais na sociedade civil, é isso que faz com que a morte da Jyoti não tenha sido em vão. Porque, nesse caso mais específico na Índia, a morte da Jyoti, ela conscientizou as pessoas, ela acendeu a importância desse debate e dessas mudanças no âmago daquela sociedade. Infelizmente,
2 semanas depois do ataque, no dia 29 de dezembro, no meu aniversário, a Giotti faleceu. E os protestos e as manifestações, eles não pararam, eles se espalharam, eles aumentaram muito mais intensidade depois da morte dela. E com clamor que não era só pela Giotti, não era só pela Nirbhaya, the India's Daughter, mas por todas as mulheres indianas que não se sentiam seguras, que não se sentiam respeitadas. E os protestos cresceram de uma forma exponencial, tão absurda, que eles começaram a contar com apoio internacional, com apoio de diversos órgãos e instituições. E, inclusive, o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, eu acredito que vocês de Relações Internacionais conheçam muito bem ele, ele se manifestou contra o caso, e isso teve um peso muito importante. E ele afirmou o seguinte sobre o caso: que toda garota e mulher tem o direito de ser respeitada, apreciada e protegida. E além de fazer essa declaração, de mostrar para todo mundo o tipo de tratamento que uma mulher precisa receber, ele também pediu por outras mudanças e reformas no Código Penal indiano, e ele pediu para que os perpetradores recebessem justiça. Todo esse impacto, tudo que se ocorreu depois da morte da Giotti, depois do estupro, né, do gang rape que ela sofreu, esse impacto foi tão gigantesco que ela teve uma resposta imediata do governo indiano. E essa resposta imediata foi o quê? Foi a aprovação de um projeto de lei anti-estupro. Ele é conhecido como Anti-Rape Amendment de 2013. E esse projeto de anti-estupro, ele resultou em um comitê, na criação de um comitê, que era chamado Comitê Verma. Qual que era o objetivo desse comitê? Era atualizar o Código Penal, que, pasmem, o Código Penal indiano é de 1860, e eles tinham a obrigação de realizar sugestões para que essas sugestões fossem analisadas e talvez acatadas no que se referia contra os crimes contra a mulher e sugestões em melhorias de tratamento, segurança, tudo que se referia à mulher. Como o governo indiano já havia se comprometido com diversas fontes do direito internacional, como a Laís falou, a CEDAW, que é a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis de 1966. Então, por ter se comprometido ao assinar esses tratados internacionais, todas as recomendações do Comitê Verma, eles utilizaram desses valores, desses pactos, para sugerir todas as suas modificações do Código Penal, porque eles entendiam que, se o tratado foi assinado e ratificado, a Índia se encontrava na obrigação de cumprir esses valores. Esse Comitê Verma, ele era formado não só por juízes, tá? Também participaram desse comitê grupos de ação social de mulheres e especialistas no campo. Teve a própria participação da população indiana por meio de sugestões escritas, eles puderam participar disso também. Grupo de acadêmicos, graduandos de direito, advogados. Então, foi algo que realmente reuniu ali o governo e a sociedade civil juntos para tentar encontrar algumas formas de como melhorar a vida das mulheres indianas e como protegê-las. Bom, além deles utilizarem a ideia, o cerne dos tratados internacionais, eles também se utilizaram da Constituição do país, né, que garantia o direito de tratamento igualitário, a resguardar a igualdade de todos os cidadãos indianos, para fazer todas as sugestões do comitê. E eles exporam diversas vezes, e o Comitê Verma, o relatório deles, gente, tem 644 páginas. E eles fizeram questão de dizer diversas vezes, e expor em diversos parágrafos, em diversos capítulos, que a correção da mentalidade social da sociedade teria muito mais resultados do que alterar um código penal, do que aumentar a pena. Era muito além disso, era um problema estrutural. Então,
é necessário que se faça mais, que o governo faça mais, não só o governo, mas que a sociedade faça mais. Porque um código penal não vai proibir, não vai impedir. Uma pena de morte não proíbe que as pessoas cometam esse tipo de abuso, porque quem faz isso não tem medo de morte. Porque quem faz isso não entende que aquela pessoa, aquela vítima é um ser humano. Eles não entendem isso. Então, era isso que o Comitê Verba tentou trazer. Além de modificar várias sugestões para modificar o Código Penal indiano, eles tentavam mostrar isso, que era um problema muito maior, muito estrutural, e que também era responsabilidade da sociedade civil, porque muitas vezes a sociedade civil coloca a responsabilidade nos ombros do governo. Não, tem que aumentar as leis, fazer punições mais severas, mas e o seu preconceito, e a sua misoginia, e o seu machismo? Eles não afetam as vítimas? Eles não fazem com que isso seja possível de ocorrer? Eu vou comentar com vocês aqui de uma forma bem resumida, né, por causa do tempo também, para não me delongar e cansar vocês de mim, sobre o relatório do comitê. O relatório, como eu disse, ele tem 644 páginas, são 14 capítulos no total, e ele vai falar sobre diversos tópicos. Ele fala sobre abuso infantil, a própria definição de abuso sexual, vai falar sobre algumas modificações no Código Penal que seriam necessárias, que tipos de políticas poderiam ser adicionadas e poderiam ser feitas para mudar a segurança da mulher. As propostas feitas pelo comitê, elas iam desde a criação de órgãos próprios para denúncia e investigação de casos, até de abusos sexuais, até toda a estrutura de profissionais, de táticas para ser realizadas de investigação. Então, era algo muito completo. Então, assim, não era só sugestões de políticas públicas, não eram só sugestões de penas, que tipo de pena deveria ser feita, mas era toda uma reestruturação. Então, novos órgãos deveriam ser criados, policiais deveriam ser especializados no tratamento de vítimas de abuso sexual. Então, tudo isso foi debatido de forma muito minuciosa no relatório do Comitê Verba. Bom, a mais simples e a mais necessária de todas as sugestões do Comitê Verma, que infelizmente não foi acatada, era a definição mais específica do que era abuso sexual. Então, assim, muitas coisas hoje na Índia não são consideradas abuso sexual, porque elas não foram acatadas, essas sugestões. Então, por exemplo, estupro marital ainda não é considerado um crime na Índia, e também o abuso de profissionais do sexo. Essas profissionais, elas não são abusadas. Elas não existe abuso para elas, e não existe abuso quando você é casado. Seu marido, se ele abusar você sexualmente, é simplesmente a obrigação da mulher indiana aceitar e respeitar o seu marido e os desejos de seu marido. Bom, gente, em relação mais específica ao caso Nirbhaya, o que teve mais de diferente na modificação do Código Penal indiano foi que eles pediram para que os tribunais abrissem todo o processo para a mídia. Então, desde a investigação, os relatórios, o processo no tribunal, as entrevistas com a vítima, tudo isso foi pedido para que isso fosse aberto para a mídia. Porque eles entendiam o seguinte: ao você abrir para a mídia, muitas pessoas vão assistir, outros juízes, outros advogados vão assistir, eles vão aprender como lidar com essa situação. Que tipo de pena vai ser mais adequada, que tipo de tratamento vai ser mais adequado. Então, tudo isso eles entendiam dessa maneira, que abrindo para a mídia ia ter um know-how, um compartilhamento de informações entre eles. Também foi pedido para que durante todo o processo no tribunal houvesse um acompanhante para a vítima o tempo todo, e essa acompanhante ela ser especializada em membro de organizações que defendem, que protegem mulheres, para dar apoio emocional, psicológico e moral para ela. Então, todo o tempo, imaginando vocês que ali, né, a representatividade é bem pouca, a maioria das pessoas que estariam no tribunal seriam homens.
Então, para a vítima se sentir confortável em responder as perguntas, de participar de todo aquele processo, foi pedido para que elas sempre tivessem um acompanhante. E, bom, a parte que os indianos mais aguardavam era a questão da pena. O que vai mudar em relação à pena de estupro? A pena mínima era de 7 anos. A pena máxima, pena de morte. E isso foi um conflito muito grande com o relatório do Comitê Verma, porque o relatório do Comitê Verma era um grande defensor dos direitos humanos, de resguardar os direitos humanos. Então, eles pediram para aumentar a pena mínima passaria e passou, foi aprovada, para 10 anos de prisão. A pena média era antes e continuou sendo a pena de prisão perpétua, crimes que seriam considerados médios, e os crimes que são considerados de forma mais violenta, mais chocante, eles teriam a pena de pena de morte por enforcamento. E o Comitê Verma não queria que isso acontecesse. Ele sempre deixou claro que eles não acreditavam que pena de morte fosse solucionar os problemas e que isso fosse retirado do Código Penal, pelo menos o que tangia a relação a abuso sexual e violência contra a mulher. Mas isso não foi acatado. E a pena de morte continuou sendo a pena máxima para abuso sexual. E, bom, eu também sou defensora dos direitos humanos, mas eu vou ser bem sincera que eu fiquei muito feliz, muito satisfeita em saber que dos 6 abusadores da Nirbhaya, 4 deles foram condenados e a pena foi executada. Eles faleceram, foram executados no dia 20 de março de 2020, 4 deles morreram por enforcamento. Um deles, ainda quando ele estava preso durante o processo, ele faleceu. A família tentou reportar como crime que ele teria sido assassinado, mas a polícia continuou com a versão de que ele cometeu um suicídio durante a prisão. E o mais revoltante é que um dos abusadores, dos 6 abusadores, era menor de idade e ele não teve nenhum tipo de punição. Ele foi protegido por ser menor de idade, a identidade dele foi protegida e hoje ele vive normalmente no meio da sociedade. Bom, o projeto anti-estupro e várias das recomendações do caso Nirbhaya, elas foram aprovadas em abril de 2013, e aí veio a maior quantidade de emendas no Código Penal indiano. Já haviam tido antes em relação ao abuso das mulheres em 1973, 1983, 2005, mas em nenhum desses momentos a quantidade de emendas tinha sido feita dessa maneira, para vocês entenderem o impacto do caso. E essas mudanças pelo caso Nirbhaya, elas não aconteceram só logo depois da morte dela. Em 2018, mais recentemente, infelizmente, eles tiveram outro caso, dessa vez de abuso infantil. Uma menina de 8 anos, ela foi abusada sexualmente, também foi um caso de impacto gigantesco. E eles utilizaram novamente do relatório do Comitê Verma para acrescentar ainda mais emendas no caso. E uma coisa que eu consegui identificar estudando essas emendas, desde lá da década de 70 até o ano 2018, é que, infelizmente, para realizar mudanças no Código Penal, para explicar melhor as coisas para a sociedade indiana, para colocarem penas mais pesadas, para colocarem sugestões de como proteger essas mulheres, eles ficam à espera de um novo caso. Então, assim, nenhuma emenda do Código Penal indiano até hoje, desde 1860, foi feita sem que houvesse um caso que tornasse comoção nacional ou internacional. Bom, além dessas mudanças que eu mencionei para vocês, algumas outras medidas políticas foram tomadas depois do caso da Nirbhaya. Em 2016, e eu tô rindo, gente, eu sei que não é de rir, mas é porque eu fico tão nervosa quando eu falo sobre isso, que eu não consigo controlar. É assim que eu fico nervosa. Em 2016, vieram várias medidas. E a medida que eles encontraram foi colocar um botão de pânico no ônibus de transporte público. E esse botão de pânico, ele iria prevenir que as mulheres fossem abusadas
E é óbvio que quando essa medida foi aprovada, as mulheres foram à rua, elas foram se manifestar o quão efetiva essa medida ia ser, que tipo de resultado ela ia trazer. Acionar um botão de pânico iria mesmo prevenir que você fosse sexualmente abusada? A polícia ia ter um tempo de resposta suficiente para chegar, para prevenir e para levar o criminoso, o abusador para a prisão, para a cadeia? Então, isso foi muito debatido no ano de 2016, no ano de 2017, porque assim, essas medidas elas foram aprovadas literalmente assim, do nada, sem saber se aquilo realmente ia trazer algum tipo de resultado, se essa era a maneira certa de lidar com o assunto. Ainda veio mais para frente um debate muito forte sobre a questão do estupro marital, porque, bom, estupro marital existe, as vítimas existem, elas querem justiça, elas querem se sentir protegidas, mas ainda não é considerado crime. Então, isso foi um debate muito grande e ele nasceu ali, nasceu não, ele se reacendeu durante o relatório do Comitê Verma, que pediu muito para que isso fosse considerado abuso sexual, mas infelizmente não foram respeitados. E para fechar aqui com vocês, sem mais delongas, o que eu queria mostrar, além dessas mudanças em relação à pena, a tribunal, a órgãos mais específicos para tratar sobre o abuso sexual, medidas de botão de pânico, é que a conclusão maior do relatório do Comitê Verma e todas as repercussões do caso Nirbhaya, eles vieram para ser muito mais que isso, muito mais que a mudança do Código Penal. Para mostrar que a sociedade civil também tem responsabilidade nesse tipo de absurdo que acontece. E eles costumam dizer que abuso sexual é um incidente. E isso não é um incidente. Isso é uma decisão completamente tomada com total noção dos seus resultados, das suas consequências. E não é só o governo que é responsável por criar leis e ensinar a população, mas a sociedade civil também tem a obrigação de entender que existe um problema estrutural e que o preconceito, a misoginia, o machismo, o patriarcalismo, tudo isso precisa ser destruído, precisa ser desconstruído na sociedade. E a melhor maneira de se fazer isso, e essa era uma das políticas recomendadas no relatório Verma, é você ensinar as crianças nas escolas que existe um preconceito, e esse preconceito ele não pode ser mais aceitável. É ensinar essas crianças o que é consenso, o que é abuso sexual e que isso não é aceitável, isso é inadmissível. E que as famílias também entendam isso e que elas possam passar isso para as próximas gerações. É isso que faz com que a Nirbhaya não tenha morrido em vão. É isso que faz com que várias outras mulheres no mundo inteiro não tenham morrido e passado por um episódio traumático desse em vão. E antes de abrir para as perguntas, e eu queria saber se a Laís vai concordar, de eu passar o nosso último vídeo de poesia um pouquinho para eles. Pode ser? Eu quero deixar... Eu sei que tudo que eu falei foi muito pesado, não sei se para vocês é tão pesado quanto para mim, mas eu queria acabar essa minha fala com um vídeo de uma mulher indiana falando sobre essa questão de gênero, de abuso e como elas se sentem vivendo na sociedade que elas vivem. Eu vou abrir aqui para vocês um videozinho, 2 minutinhos só, e a gente abre para as perguntas. Vamos lá. Todo mundo consegue ver? Beleza. Qualquer coisa, alguém me manda um alô. The first boy who held my hand told me boys don't want to hear about vaginas bleeding. Younger me could smell the misogyny. Vaginas only meant to be fucked, breasts only meant to be sucked, mouths only meant to blow. It's true, I know my waist meant to be compared to an hourglass. My voice only meant to quiver. Please, fast. Yet, I am silenced, for all we boil down to is sexual interaction. Not just me, my mother, sisters, friends all quicken the pace post 8:30 in the evening. My mom telling me to wear skirts out less often, Nirbhaya and more left forgotten. We don't want to be another of India's daughters, do we? So I wear my jeans long and wear my tops high, don't show my cleavage or a hint of my thighs. Don't want to be mistaken
for wanting it. Because if I wear less, I'm more than just flaunting it, I'm risking it. Risking not my virginity, but my life. My hymen seems to be sacred, told to keep it till I'm a wife. If not, I'm a whore, a slut and skank and more, not as pure as I was before. 15-year-old Lakshmi didn't like 32-year-old Guddu back, and Guddu dealt with it real maturely. He made her the victim of an acid attack. Lakshmi could be your sister, your girlfriend, your cousin. We're girls, women, human, not a burden. So I asked my male friend to drop me home because his privilege will protect mine. I'm sorry, Dad, I was catcalled in my uniform at the age of 9. This isn't an all-man thing, I know, trust me, I do. But the men I can trust are only a few. At the age of 12, my bra straps are sexualized. At the same time, we don't get damn sexual rights. My aunt raped by a husband, but marital rape is fine. Pucker up, it's a mad design. Get in line. So what I'm trying to say here tonight is, I'm sorry, I was brought up in a family where my brother taught me wrong from right, where my mother believes in our generation to better the world and make it slightly easier for each and every girl. Thank you. For I see men in this room reaching out for help, realizing the bane of the womb, being saved by the sin of a few. We're all collectively reaching out for you. Thank you. Sim. Então, vou voltar acho que para Maressa e é isso, gente. Passo a volta a palavra para você. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, meninas, pela palestra maravilhosa. E vamos direto para as perguntas, devido ao nosso tempo um pouquinho corrido, certo? A primeira pergunta foi da própria Maressa, e ela perguntou o seguinte: foi comentado no início da palestra sobre a prática do infanticídio na Índia. Existe alguma punição para quem comete esse tipo de crime? Oi. Eu vou tentar responder essa pergunta. Eu dei uma olhada nas perguntas que foram feitas, eu já separei as minhas anotações aqui para tentar responder de uma maneira assim mais prática, né? Porque eu enrolei muito na hora da minha fala. Bom, existem sim dispositivos para punir o infanticídio, especialmente o infanticídio feminino. Tem o Ato de Prevenção ao Infanticídio Feminino de 1870, que ele foi passado quando a Índia ainda era governada pelos britânicos. Tem o Girl Protection Scheme de 1991, que ele também é para deter essa prática. E tem programas de estímulo para as pessoas entregarem essas meninas para adoção desde 1992. Só que, como a Beatriz acabou de falar na fala dela, existem muitos dispositivos para impedir várias dessas práticas. Tem dispositivos para impedir o SAT, impedir a glorificação do SAT, mas mesmo assim o SAT às vezes ainda acontece e ainda é glorificado. Existem vários dispositivos para impedir o estupro, mas mesmo assim o estupro ainda acontece. Então, existem sim esses dispositivos, e existem ONGs que elas cobram do Estado essa falha deles de levar a cabo essa prevenção do infanticídio de meninas. Tem uma ONG, chama Invisible Girl Project. Ela foi criada por uma ativista, modelo e advogada, que ela nasceu em Kerala, que é aquela região mais do sul da Índia que eu mencionei. O nome dela é Nidhi Sunil. Talvez vocês encontrem ela, porque ela era atriz e modelo também, né? E ela é uma ativista, assim, bem famosa na Índia. No site da ONG dela, ela fala que 25% das meninas indianas, elas não vivem até a puberdade. 27% delas casam antes dos 18 anos. E 20% delas vão ser violentadas em algum momento da vida delas. Isso é muito assustador, sabe? E tem dispositivos para impedir essas atrocidades. O problema mesmo é a questão de levar esses dispositivos a serem realmente efetivos.
Eu respondi? Sim, eu vou passar para a próxima, então, aproveitando que você já comentou sobre a ONG, né? Bom, durante a parte da apresentação da Laís, foi mencionado que algumas mulheres se ajudam quando se tornam viúvas e sem bens materiais e sobre os projetos de educação. Há alguma organização internacional que possa ajudá-las durante esses momentos? E qual seria a posição do Estado indiano e dos outros países a respeito do caso da Nirbhaya quanto aos direitos humanos que zelam pelas mulheres indianas? Você pode responder essa, Bia? Bom, em relação ao caso Nirbhaya, eu vou assim, ser bem sincera. O maior peso que as instituições internacionais tiveram foram assim alguns statements, alguns comentários que eles fizeram. Foi uma coisa muito mais da sociedade civil do que o impacto que eles tiveram assim de realmente estar lá assim, não, olha, foi mais ou menos o comentário que o Ban Ki-moon fez. Olha, as mulheres precisam ser tratadas de formas melhores, vocês precisam se organizar e tomarem medidas mais definitivas, punir as pessoas que fizeram esse crime, mas eles não deram nenhum tipo de suporte. Como que vocês precisam de algum tipo de auxílio? Vocês gostariam de trocar algum? Não, nada disso foi oferecido. Foi importante porque, de uma forma, quando esses tipos de instituições eles fizeram os comentários, eles comentaram sobre o caso, o que começou a acontecer? A população dos outros países começaram a ir para a rua para se manifestar. Então, assim, países europeus, Estados Unidos, América Latina, já tiveram alguns países da América Latina que se manifestaram, protestaram a favor da Nirbhaya. Então, esse foi o resultado maior. A própria sociedade civil teve um impacto muito maior do que, infelizmente, do que as organizações internacionais. Esse caso também foi muito discutido na internet na época. Foi assim que eu e a Bia, a gente entrou em contato com ele. Certo. Obrigada, foi bem esclarecedora. A próxima pergunta é: quais dicas vocês dariam para que a sociedade se conscientize mais sobre esse assunto por causa da morte de milhares de mulheres inocentes? O primeiro e o principal deles é que mulheres são seres humanos, assim. Groundbreaking, meu Deus. Mas nós somos... A gente é a gente. A gente tem vontade, a gente tem desejo, a gente é sonho. E antes de enxergarem a gente, porque às vezes a gente escuta muito, mas podia ser sua irmã, podia ser sua mãe, podia ser sua prima, podia ser sua filha. Mas antes de tudo, a gente é outro ser humano, né? A gente merece respeito e consentimento não é uma coisa tão difícil assim de entender, gente. Ou a pessoa quer ou ela não quer. Outra coisa também que a moça do poema falou a gente não é um fardo. As mulheres indianas, como eu mencionei, gente, elas fazem tantas coisas, sabe? A gente tem políticas influentes, a gente tem médicas, a gente tem cientistas, a gente tem pilotos de avião. A gente consegue fazer tudo que os homens fazem, a gente só precisa de oportunidade. E falando isso, assim, para todas as mulheres, porque eu sou uma mulher branca de classe média, então eu tenho muito mais oportunidades do que outras pessoas deveriam ter e elas não têm, por questões que são ridículas, assim, como é que você vai discriminar uma pessoa por um negócio como cor de pele, sendo que no final das contas todo mundo tem as mesmas capacidades, só faltam as oportunidades, né? A dica que eu tenho é melhorar a educação, porque, como a Bia falou, punir essas pessoas com pena de morte, com enforcamento, com castração química, não vai impedir essas coisas de continuarem acontecendo, porque depois da Nirbhaya ainda aconteceram outros estupros. Infelizmente, ela não foi a última. Ela não devia ter sido nem a primeira, para começo de conversa, né? Aliás, ela não foi a primeira. Não foi. Enfim, ela não devia acontecer com ninguém. Eu queria só pegar essa pergunta e eu acho que a gente deveria começar pelo começo. Parem de defender os abusadores. A nossa sociedade precisa parar de fazer isso. A nossa sociedade precisa de parar de culpar as vítimas. Porque, assim, isso está tão intrínseco na gente que, poxa, eu fui vítima com 4 anos de idade. Eu ainda me sinto responsável.
eu ainda me sentia culpada. E isso não foi porque a minha família me fez sentir culpada, a minha família me acolheu, mas a sociedade me fez sentir culpada. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, conversar sobre o que é consenso, o que é abuso, e que a vítima nunca tem responsabilidade, ela nunca é culpada. Ah, porque você estava com roupa assim. Não, você não. Isso, a culpa tem que parar de chegar na vítima. E isso não vai vir do governo, isso não vai vir, isso vai vir da sociedade, isso vai vir da família, da mãe, do pai, do irmão, do primo. Entendendo que quando uma mulher está desacordada, quando ela está dopada, quando ela está bêbada, ela não é culpada, ela não está pedindo por aquilo, ela não é responsável. Então, eu acho que a melhor dica é ensinem os seus filhos, os seus primos, os seus pais a educarem as próximas gerações para nunca culpar a vítima, para nunca colocar esse tipo de fardo nela, porque ela não é responsável por isso. Os abusadores são responsáveis por isso. Certo. Lindas palavras. A próxima pergunta, ainda sobre o caso Nirbhaya, como lidar com a questão do relativismo cultural? Nessa questão de não condenar o que eles fazem por ser algo errado na nossa cultura ocidental e, ao mesmo tempo, impedir que essas crueldades sejam cometidas contra as mulheres. Eu cheguei a falar do livro da Chimamanda, né? Porque, gente, o livro dela é maravilhoso, ele é muito curto e ele trata sobre isso de uma maneira, assim, tão bonita, sabe? Existe a cultura e existe o olhar, infelizmente, o olhar colonizador sobre essa cultura, da gente ter essa perspectiva. Nós somos brasileiros, nós somos da América Latina, mas a gente olha, às vezes, para essa cultura com uma visão, infelizmente, muito eurocêntrica, né? Então, existem coisas que, culturais ou não, elas meio que elas são erradas em qualquer lugar do mundo. Eu não consigo nunca admitir, por exemplo, que outra mulher ela sofra abuso sexual, ou que ela seja queimada porque o marido dela morreu, ou que ela seja assassinada no ventre da mãe dela, simplesmente porque ela é mulher, e aceitar isso como cultural. Então, uma das coisas que eu acho que seria interessante seria a gente ressignificar o que pode ser ressignificado, como, por exemplo, o tal do sati simbólico, que, por mais que eu ache esquisito, é melhor do que matar a mulher por uma coisa que ela não tem controle. E realmente buscar entender essas diferenças, mas o que não é conciliável não tem como, a gente tem que melhorar isso e mudar. As novas gerações, elas vão agradecer. Certo. A nossa última pergunta, só para a gente finalizar. Há pouco tempo foi divulgado que Gandhi dormia com meninas e adolescentes para testar a castidade dele. No entanto, é um assunto muito velado na Índia. Vocês acham que isso não é comentado por conta dessa cultura do estupro ser presente no país? Você quer falar, Bia? Eu posso dar meu parecer assim. Fala o seu parecer, depois eu falo. Então, a minha opinião é que a gente protege certas figuras controversas, independente das coisas que meio que apareçam sobre elas. Tem histórias assim tenebrosas sobre a Madre Teresa de Calcutá, mas normalmente ela é vista como uma imagem de bondade e, enfim, de solidariedade, de cuidar das pessoas doentes, mas a gente sabe que existem coisas assim bem ruins na história dela e, enfim, condenáveis. A questão do Gandhi, eu acho que pela influência dele na independência indiana, a questão da desobediência civil, dos protestos pacíficos, ele ficou com essa imagem tão positiva e tão importante para o país, que eu acho que as pessoas elas preferem não falar, porque não falar seria uma forma de fazer o problema sumir, eu acho. Mas essa é uma perspectiva bem pessoal, estou fazendo só conjecturas, assim. Eu vou passar a palavra para a Bia. O que eu gosto de comparar porque eu acho que aqui pra gente, como um país latino-americano, a gente consegue entender isso, porque a gente tem muito do populismo, né? De tratar políticos como deuses, verdadeiros deuses. E eu acho que religião é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, se você tem um herói, se você tem um deus na Terra que te representa,
você não vai falar, ele não comete erros, ele não é passível de erros, de falhas. Então você nunca vai abordar isso. E é mais ou menos como a Laís falou, é muito mais fácil você ignorar e não falar sobre o assunto, porque quando você fala sobre o assunto, você está admitindo que aquele erro, aquela falha foi cometida, ela existiu. Então, é algo que provavelmente, a não ser que a nossa sociedade em geral, né, global, evolua muito, eu acho que é algo que nunca vai ser debatido, a não ser daqui a alguns milênios, porque até então, um deus, um herói nacional, nesse caso, né, o mundo global, a figura global, ela não vai cometer esse tipo de falha, de crime, né? Certo. Essa foi a nossa última pergunta. Agradeço mais uma vez a presença das meninas por esta palestra maravilhosa, né, sobre a mulher e a importância dela na sociedade, assim, escutar, né, essas atrocidades que ainda acontecem no nosso mundo sempre deixa a gente mais chocada, né? Mas muito bom, agradeço muito. E eu vou passar a palavra agora para o Ian, para o nosso presidente, para ele poder finalizar para a gente. Muito obrigado pela palestra, Bia, Laís, foi sensacional. Todos os quintos eu realmente saio sempre impressionado com o conteúdo que a gente consegue trazer. Parabéns pelo trabalho. A gente que faz aí, a gente sabe o quão é difícil escrever um artigo científico, né? Uma coisa que inclusive foi publicada. Realmente são várias etapas que você precisa passar para conseguir. Então, parabéns demais. É bom demais ver as meninas dominando o RI, né? A gente está até conversando, né? Tem bastante menina, até na presença aqui do evento mesmo, a maioria é menina, e eu fico muito feliz com isso. Alguma palavra final que vocês duas gostariam de dizer antes que eu encerre? Porque eu já vou dar os avisos finais e, né, a gente encerra. Pode abrir o áudio aí, sem problema. Ok, porque eu vi nos comentários que teve uma pessoa que perguntou sobre a questão das mulheres Dalits, né? Tem 2 vídeos no YouTube que eu recomendo que a pessoa assista, eu acho que é Isabelle o nome, Life as an Untouchable, é um mini documentário da Vice que conta a história, tipo, uma perspectiva sobre a vida das mulheres Dalits, e o outro é um TED de uma advogada que chama Kiruba Munusani, Dalit Women's Empowerment, empoderamento das mulheres Dalit, e ela pergunta se a questão da casta, da mulher ser Dalit, influencia a questão delas estar mais vulnerável a abuso, a violência, e sim, influencia sim. Eu vou fazer um paralelo, mas a questão de uma mulher rica que mora, sei lá, no Leblon, e uma mulher que mora na Rocinha, elas vão ter realidades bem diferentes e provavelmente a mulher mais pobre ela é mais vulnerável. E a mulher que está numa classe social em que, apesar dessa abolição do sistema de castas, em regiões rurais isso ainda é levado a sério, porque eles acham que é um desrespeito fingir que isso não existe mais, isso é frequente e sim, elas estão mais vulneráveis à violência, inclusive elas estão mais vulneráveis à resistência das autoridades de registrarem essa violência e levar a cabo uma acusação e um processo quanto aos perpetradores, se eles forem de uma casta superior a delas. Só isso. Eu gostaria só de agradecer novamente ao CA, Ian, Lara, Maressa, vocês pelo convite, e queria agradecer também todo mundo que está presente até agora e fazer só um pedido, para que vocês não deixem essas histórias, esses dados morrerem aqui, que eles continuem reverberando e que nós possamos trazer aqui também para o Brasil, para onde, né, para o nosso ambiente, que é muito mais que lei. E nós cidadãos, a sociedade civil, nós temos que tomar as rédeas disso também. Tem que partir da gente, não só do governo. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Laís. Pessoal, se vocês gostaram desse quinta, siga as redes sociais do CA, tá aí, o Instagram e o Facebook, no chat. Se você está precisando do certificado, o link do fórum foi postado pela Yasmin, tá? Pode entrar lá e confirmar a sua presença que o certificado chegará no seu e-mail. Tem algumas novidades incríveis chegando aí para o CA em questão de evento, então siga a gente nas redes sociais, eu acho que vocês vão curtir. Eu agradeço demais novamente ao Manzi, ao Luiz, agradeço a todos os membros do CA que fazem o Quintas acontecer. E para
parabéns novamente. Muito obrigado, Bia e Laís. Até a próxima, pessoal.